Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Ó Senhor, obrigado por tão misterioso amor. Amor esse que nos amou de uma forma que nós não compreendemos, mas nós podemos sentir tal grande amor, Senhor. Por isso estamos na tua presença, gratos a ti, Senhor, porque um dia só nos amou. Ó Senhor Jesus, em teu nome é que nós nos achegamos a ti. Te pedimos, Senhor, a tua bênção. Abençoa a nossa comunhão. Abençoa, Senhor, a nossa reunião. Que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Nós vamos dar continuidade à palavra de ontem, né, em que nós vimos a função da igreja, a função dessa mulher virtuosa que é a igreja, né? E nós vimos que o Senhor conta com a igreja para poder encerrar essa era, para poder fechar essa era. Nós estamos vivendo atualmente a era da igreja, a era da graça, né? Para que a igreja possa estabelecer, expressar e mostrar esse Cristo que um dia nos amou dessa forma que acabamos de cantar. Um Cristo que nos amou incondicionalmente. E por causa desse amor, nós nos tornamos igreja de Deus. E essa igreja hoje tem a função de encerrar, de terminar um tempo para o Senhor. Encerrar essa era. Olha o quanto é importante a nossa função, irmãos. Nós, enquanto igreja, nós vamos encerrar uma era. Para que depois dessa era da igreja possa estabelecer o reino do nosso Senhor. E juntos nós vamos viver a vida eterna com Ele. Debaixo do governo de Deus, na presença do Senhor e todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Convido os irmãos para abrir nossas Bíblias para Mateus, capítulo 1 de Mateus. Nós vimos a experiência de Maria, né? Maria foi uma mulher que, diante de tal situação, ser concebida, ficar grávida pelo Espírito Santo, uma situação muito difícil para ela, mesmo assim ela se portou com simplicidade. Ela foi uma pessoa simples, recebeu a palavra do Senhor com muita simplicidade. E essa simplicidade proporcionou o Senhor cumprir a palavra dele em Maria. E através de Maria, nasceu aquele que seria o nosso Salvador, nosso Jesus Cristo. Versículo 21 do capítulo 1 diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que maravilha, irmãos. Tudo aquilo que o Senhor fez, todo o arranjo do Senhor, para que Maria fosse concebida pelo Espírito Santo e que viesse o Senhor Jesus, também tinha um outro propósito. Não somente tirar os pecados do mundo, que é algo inimaginável. Um preço pagado por nós que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Mas esse Jesus, esse filho de Maria, que é o próprio Filho de Deus, ele se tornou o Deus conosco, irmãos. A partir do momento em que Jesus Cristo nasceu, nós nunca mais estaríamos só nesse mundo, jamais. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus preparou a salvação, mas Deus prepara também aquele que estaria conosco por todo o tempo. Ele é o Deus conosco, o próprio Deus conosco. Isso é algo, só nós que sentimos a presença de Deus conseguimos mensurar um pouco disso, né? A alegria, o prazer de ter Deus conosco, de ter esse Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, enquanto dormimos, enquanto descansamos, na vida da igreja, nas nossas comunhões, nos nossos momentos de aflições, nossos momentos de necessidade. Seja qual for a situação, a ocasião, Deus está conosco. É algo que nós precisamos ter essa realidade realmente.
Não vivermos apenas de falar que Deus está conosco, mas sentir essa presença. Sentir a presença de Deus. É algo que nós precisamos tocar realmente. E algo tocável. É algo tocável. Porque hoje Deus está conosco. Ele é o Emanuel. E nós vemos que isso é tão real que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, João expressa isso de uma forma muito clara. João 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne, que é Jesus, e habitou entre nós, fez morada. Ele fez morada entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Esse Cristo habitou, ele fez morada. Não é algo temporário, é algo que faz morada. É algo definitivo. Ele se tornou Deus conosco para estar definitivamente com cada um de nós, a partir do momento em que nós cremos nesse Senhor. No versículo 9 fala assim: a saber, a verdadeira luz que vinda do mundo ilumina a todo homem. Irmãos, né, é muito difícil a gente andar num lugar onde não tem luz, né? Você tropeça nas coisas, esbarra dali, né? Não sabe o que tem na frente. Mas quando acende a luz, parece que tudo volta ao normal. Parece que as coisas se organizam, não é? Parece que agora você consegue andar, você consegue fazer, você consegue se mover, consegue distinguir a situação. Foi para isso que o Senhor veio para nós. Para que colocasse a nossa vida em ordem. Para que colocasse a vida do homem de acordo com que ele pudesse ver, entender a necessidade dessa luz, crer no Senhor Jesus Cristo e a partir desse momento passar a viver a presença de Deus. Por isso que essa luz brilhou para cada um de nós. E nós vemos que esse propósito de Deus de nos fazer igreja, de nos fazer essa mulher virtuosa, né, de fazer essa mulher que tem a função de levar essa luz às pessoas, num mundo de trevas como estamos vivendo hoje, é um propósito muito sério. É algo que tem que ser cumprido nessa terra. Irmãos, na minha idade, né, e creio que na geração dos irmãos que estão aqui também, eu acho que nunca nós passamos um momento tão difícil, de tantas trevas no mundo, irmão. As pessoas estão morrendo de pandemia, de doenças, de tantas coisas, e agora estão morrendo por causa da guerra também. Acho que nós, na nossa geração, né, uns irmãos mais velhos, outros mais novos, nós nunca passamos por um momento de tanta treva na terra, no mundo em que nós vivemos, irmãos. Nunca as pessoas precisou tanto dessa luz como nós precisamos hoje. Para que tudo isso que está acontecendo, esse caos, essa escuridão, que está vivendo, que nós estamos vivendo no mundo hoje, não nos afete. Não nos afete. Nós, como igreja, nós temos que ter a luz, viver a luz, e que essa luz nos dê discernimento do momento atual que nós estamos vivendo. O Senhor quis dar essa luz para nós, para que nós pudéssemos ver com clareza qual é a nossa necessidade. E que nós pudéssemos passar essa luz para as outras pessoas. Essa é uma das funções da igreja. Nós vemos que em Mateus 4, a partir do versículo 12, Jesus começa o seu ministério. E ainda se diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João Batista, fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui nós vemos Jesus saindo de um lugar e indo para o outro. Isso tudo tem um propósito. Diz o versículo 15: terra de Zebulon e de Naftali, caminhos do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Versículo 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós vemos Jesus, o próprio Emanuel, o Deus conosco, levando luz a essas pessoas. Os irmãos entendem a função de Jesus e a nossa função enquanto igreja e complemento do Senhor nessa terra? Levar luz às pessoas.
Nós temos uma profecia em Isaías 9, fala dessa mesma porção. Nós vamos entender um pouquinho o que é essa terra de Naftali e Zebulon. Isaías 9 diz assim, versículo 1, mas para a terra que estava aflita, continuara a obscuridade, a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Veja que essa terra vivia na obscuridade, na escuridão. É uma terra que Deus tinha feito com que aquela terra se tornasse desprezível. Por causa das guerras, por causa da idolatria do povo, por causa daquele povo que era um povo terrível e de coração duro. Mas olha aqui, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrastes eles diante de ti, como se alegram no dia da ceifa, da colheita, e como exultam quando repartem os teus despojos. Aqui, quando a luz aparece para esse povo se alegra, esse povo se multiplica. Esse é o resultado, a consequência de quando a luz aparece para nós. Como um dia já apareceu para nós. E quando aparece para uma pessoa que não conhece o Senhor, é isso, se multiplica a alegria. Versículo 3 fala, sendo multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrastes diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam e repartem os despojos. Por aumentar a nossa alegria enquanto igreja, por sermos um povo feliz, um povo que se regozija no Senhor, nós começamos a repartir esses despojos. Nós começamos a suprir as pessoas que não têm essa luz. Nós começamos a repassar essa alegria que toma conta do nosso coração. Nós cantamos agora há pouco, né? Que amor é esse, irmãos, que nos amou dessa maneira, né? Que misterioso amor é esse? É um amor que se estende a nós e que se estende às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos familiares, colegas de trabalho, vizinhos, seja qual for o segmento da sociedade. Nós precisamos levar a luz às pessoas. Versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Aqui, o Senhor está falando medianitas, é aquela vitória oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, é como na... Oh, Senhor. Fugiu. Senhor Jesus. Vamos continuar, irmão. Vou lembrar aqui. Porque toda bota anda como o guerreiro que anda no guerreiro, e no tumulto da batalha, toda veste revolvida no sangue será queimada, servirão de pastos ao fogo. Que o Senhor está falando de uma batalha, né? De uma batalha que foi travada para que o jugo desse povo fosse tirado, né? Para que, aqui fala que o jugo que pesava sobre eles e a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Irmão, se nós olharmos para isso aqui e a situação que estamos vivendo hoje, isso aqui descreve totalmente o que estamos vivendo hoje nesse mundo. Não a igreja, mas esse mundo. Fala um jugo que pesava sobre eles. O mundo hoje que tem um jugo, tem um piso, Satanás mais do que nunca tem autoridade sobre esse mundo. O inimigo de Deus mais do que nunca pesa sobre os ombros das pessoas atualmente. O que é mais difícil nisso tudo é que as pessoas não percebem, porque estão vivendo na obscuridade, na escuridão. E ele fala, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor. A vara que lhe fere os ombros e o cetro do seu opressor. Aqui mostra a autoridade de alguém que
traz sofrimento, alguém que traz opressão, alguém que traz morte. Né? Nós vemos uma autoridade que não é do nosso Senhor. Se nós olharmos para esse mundo, guerras, tudo isso, não é a autoridade do Senhor, não é isso que o Senhor quer para esse povo. Pelo contrário, Deus quer para nós, enquanto igreja, enquanto cidadãos, enquanto pessoas de formas individuais, luz, paz para cada um de nós. Luz e paz, não é isso que o Senhor quer. E se nós olharmos para a visão que nós temos desse mundo, nós vemos totalmente o contrário disso. Percebemos que esse mundo hoje jaz do maligno. É um mundo governado por aquele que não é o Senhor. E nós vemos que aí está a tão grande importância de nós entendermos a função da igreja nessa terra. A função da igreja em encerrar essa era de opressão, de jugo, de vara, de autoridade que não é a do nosso Senhor. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa esfera diferente desse mundo. João 17, na oração de Jesus Cristo, o Senhor fala, o Senhor Jesus Cristo ora ao Pai e pede que não nos tire desse mundo, mas que nos livre do mal. Nós, enquanto igreja, nós precisamos viver nesse mundo, mas o Senhor está nos livrando do mal. Por quê? Porque nós não vivemos mais sobre a autoridade desse mundo vil. Nós vivemos na esfera celestial, na autoridade daquele que preparou um reino para cada um de nós. Continuando essa porção, versículo 6, fala desse filho, desse Emanuel, né? Dessa bênção de Deus para nós. Fala assim, porque um menino nos nasceu, Jesus Cristo, e um filho se nos deu. Aqui fala desse menino, que era o próprio Jesus Cristo, que veio tirar os pecados do mundo. E fala, um filho se nos deu. Irmãos, está no plural, foi dado a nós. Ele se tornou esse Emanuel, o Deus conosco. Continuando, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Isso é muito importante a gente perceber, irmãos, porque ou nós vivemos debaixo do governo do Senhor, que preparou esse Deus conosco, ou nós nos tornamos pessoas aflitas e exaustas debaixo do governo desse mundo. O Senhor não quer isso para nós. Ele já nos deu esse Emanuel, para que nós pudéssemos viver na presença do Senhor e debaixo do governo dele. E aqui é algo importante, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, o peso desse governo não está sobre os nossos ombros, mas sobre os ombros daquele que é o Emanuel. Os irmãos percebem isso? Ou seja, nós temos que confiar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a vida da igreja, tudo em Cristo. Porque tudo isso está no peso dele, nos ombros dele, e ele está cuidando de cada um de nós. Irmãos, isso é muito simples, nós sabemos disso, mas qual é a realidade disso no nosso dia a dia? Será que amanhã nós acordamos na segunda-feira e a cabeça já fica tudo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo outro, já fica aflito, desesperado, né? Nossa, o que eu vou fazer? Fugiu o governo do Senhor. Fugiu já. Simples assim. Eu tenho tanta coisa para fazer, tem gente doente na família, coisa. Irmãos, nós precisamos descansar debaixo desse governo, porque esse peso não está mais nos nossos ombros. Esse peso desse governo está nos ombros daquele que é o nosso Deus. Ele escolheu assim para cuidar de cada um de nós. Por isso ele se deu a nós. Por isso ele se tornou o Emanuel. Nós precisamos ter realidade disso, irmão. Por mais que nós vivamos nesse mundo de trevas, hoje nós precisamos cada dia mais nos agarrar a essa realidade de que o peso desse governo, e nós vivemos debaixo do governo do Senhor, está sobre os ombros do Senhor. Não tem nada que foge ao controle do nosso Deus. Falei com os irmãos ontem e repito, né? Jó fala que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós vemos que o caos desse mundo, guerras, pandemias, está tudo debaixo das mãos do Senhor. Está tudo debaixo do controle do Senhor. O Senhor pode mudar essa situação assim, porque Ele é Deus.
E esse Deus se tornou o Emanuel. E esse Emanuel está conosco todos os dias, em cada segundo das nossas vidas. E diz, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Ele não será um conselheiro qualquer. Ele será um conselheiro maravilhoso. Como é bom um bom conselho, né? Quando você tem uma situação difícil, alguém te dá um bom conselho, um conselho que te ajuda, é muito bom. Mas imagina você ter um conselheiro maravilhoso. Aquele que te aconselha de uma forma sobrenatural. Ele é maravilhoso conselheiro. Aquele que, além de te aconselhar, te conforta o coração e traz paz ao seu interior. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação, irmãos. Não existe aqui um parênteses de uma situação que ele não possa resolver. Que ele não possa te aconselhar. Porque agora ele é o Emanuel, o Deus conosco, o conselheiro sobrenatural. Que tirou o peso do jugo desse mundo dos nossos ombros e colocou sobre os ombros dele, para que nós pudéssemos confiar nele de uma forma 100%. Vou mudar, para que a gente pudesse confiar nele 1000%. Realmente entregar as nossas vidas para ele. Esse conselheiro maravilhoso, ele também é um Deus forte. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus que luta as nossas batalhas conosco. E ele não só luta as nossas batalhas conosco, ele vence as nossas batalhas por cada um de nós. E fala, Pai da eternidade. Ele vai ser um pai para cada um de nós por toda a eternidade. Qual a função do pai? Prover, proteger, cuidar, abraçar, aconselhar, dar colo, dar carinho, corrigir, mostrar a direção, trazer luz. E esse não é um pai somente agora, na comunhão. Ele é um pai da eternidade, para a eternidade. Ele era o nosso pai, ele é o nosso pai, e ele vai continuar sendo o nosso pai por toda a eternidade. E ele fala, ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Irmãos, a gente quando... Eu fico pensando muito na paz, essa paz do Senhor. E falo isso de vez em quando com os irmãos. Nesse mundo, paz é quando nós não brigamos com o outro. Você tem um vizinho lá, o vizinho está lá para a casa dele, para cá, eu estou para cá. Nós estamos em paz. Aqui é paz no mundo. Ele está lá cuidando da sua vida, eu estou aqui cuidando da minha, isso é paz nesse mundo. Mas o Senhor fala em João, que fala assim, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, mas a minha paz vos dou. Em outra porção ele fala que a paz do Senhor excede todo entendimento. Que não é para a gente entender, é para a gente desfrutar dessa paz. E a paz do Senhor, essa paz que o Senhor deixa para nós, e ele se torna esse príncipe da paz, é aquela paz que entra dentro do seu coração e te deixa em paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, realmente nós podemos nos achegar à presença desse Deus, despejar, falar tudo que está dentro do nosso coração para Ele, chorar, a nos alegrar, ir, fazer o que for preciso, mas realmente nos esvaziar na presença dEle. Sem reservas, sem medo, seja qual for o sentimento que povoar o nosso coração, porque nós temos paz com Deus. E isso é maravilhoso. Eu hoje ouço as pessoas falar, vejo alguns irmãos falar, nossa, eu passei por tal situação que eu não conseguia orar. Sabe, eu não conseguia orar. É tão difícil a situação que eu não conseguia orar. Por que isso acontece? Porque essa situação tira a paz de dentro do coração da pessoa. Tira essa paz. E quando você tem paz, nós estamos no meio dessa tempestade que é esse mundo hoje, os ventos soprando e as coisas vão de mal a pior. Mas você pode entrar no seu quarto, ajoelhar e falar com aquele que é Emanuel.
E aquele que vê em secreto, aquele que te vê lá orando, vai encher o seu coração de paz. E essa paz não dura só naquele momento. Nós temos paz porque a luz brilhou para cada um de nós. E quando isso acontece, nós temos discernimento de tudo aquilo que está acontecendo conosco. Em situações difíceis, muitas vezes a gente ora, Senhor, me dá paciência, né? Paciência para suportar o que está acontecendo comigo. A gente pega essa palavra e tira esse prefixo paz, ciência. Paz. Você ter paz para entender o que está acontecendo. Ter ciência daquilo que está acontecendo ao seu redor. É porque a luz brilhou. Esse príncipe da paz te deu paz e ciência. Paciência. Né? Entender o que está acontecendo ao seu redor para que daí então a gente possa tomar uma atitude e fazer o que é preciso. Esse é o nosso Deus Emanuel, irmãos. Ele, nessa paz, ainda tem aqui Isaías 2. Olha o que o Senhor fala da paz, aqui pertinho, um pouquinho de Isaías 2, versículo 4. Diz assim: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essas nações que vão converter as suas espadas em instrumentos de plantar, de colher, né, de trazer provisão, não aprenderão mais a guerra, porque a paz do Senhor brilhou para essas nações. Nós vemos uma outra porção, se os irmãos viraram a página em Isaías 7, aqui também fala de Emanuel. Vou ser breve com os irmãos. Aqui é a história do rei Acaz. O rei da Síria e o rei da Assíria se juntam para lutar contra o reino de Judá, do rei Acaz. E o rei Acaz se sente sozinho. Né? Versículo 7, capítulo 7, versículo 2, mostra aqui, fala assim: Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Olha como é que ficou o coração do povo e o coração de Acaz. Né? Agitado como se agitam as árvores com o vento no bosque. Chacoalhado, sem direção. Quem de nós nunca ficou assim? Né? Em meio a situações. Acaz se sentia sozinho. Acaz se sentiu desprotegido. Acaz se sentiu, falou, agora está tudo perdido. 2 reis fortes contra eu, que as coisas vão de mal a pior. Para poder relatar isso para os irmãos, o profeta fala para Acaz, Acaz, pede um sinal para Deus e Deus vai te dar. Mas Acaz estava com esse coração tão agitado, Acaz estava tão sem paz, Acaz estava tão sem ciência do que estava acontecendo com ele que ele não quis, ele não teve coragem. Falou, não vou pedir não. Não vou pedir não. Mas aí, o Senhor fala, eu vou te dar um sinal assim mesmo. Fala para Acaz. Assim é o nosso Deus. O Senhor que tudo pode, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Versículo 13, diz assim, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos bastaste fadigardes os homens, mas ainda fadigas também o meu Deus? Olha o que o profeta diz para Acaz. Você já fadigou, já trouxe desespero e aflição para todo o povo, todos os homens. Agora você quer fazer isso com o meu Deus? Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aqui o Senhor está falando para Acaz, Acaz, acalma teu coração. Acalma esse desespero, acalma o teu povo, porque eu vou te dar o Emanuel. O Senhor está falando assim, eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo nessa batalha. E Acaz não acreditava nisso, ele perdeu a paz. O coração dele estava agitado.
Irmãos, quando isso acontece conosco, os de casa aí sabem como é que é. A gente fala, a gente desespera. A nossa casa, a nossa família também se desespera, fica preocupada, né? A gente passa isso para as outras pessoas. É o desespero, a aflição, o agitar do coração. Como aconteceu com Acaz. As pessoas todas perceberam isso em Acaz e todo o povo dele ficou com o coração agitado, desesperado. Porque Acaz tinha perdido a paz. Isso nos faz lembrar, irmãos, e nós temos que ter isso sempre fresco na nossa memória. Todas as vezes que nós perdemos a paz, nós temos o Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. A hora que tiver tudo perdido, parece que está tudo perdido, não tem solução, nós ainda temos o Emanuel, que é o Deus conosco. O Deus conosco, irmãos. E diante de situações como essa, nós precisamos aprender a sair dessa esfera. Aprender a sair dessa esfera terrenal. Fazer com que essa luz brilhe para cada um de nós. E a palavra do Senhor nos mostra isso de uma forma maravilhosa. Se nós dermos olhado, voltarmos para Mateus 4. Mateus 4, perdão, irmãos. 4:24. Mateus 4:24. Perdão, irmãos. João 4:24. Diz assim: Deus é Espírito. Parte A do versículo. Deus é Espírito. É uma afirmação. E diz assim: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeiro o Senhor afirma para nós nessa palavra que ele é espírito. Ou seja, não é esse plano terrenal. Não é aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Ele é o espírito. Esse Emanuel, que nasceu para estar conosco, viveu aqui na terra, habitou entre nós cheio de graça e verdade, durante 33 anos e meio, morreu na cruz para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. E todo aquele que crê nisso recebe essa vida, recebe esse Espírito para dentro dele. E esse Espírito, que é o próprio Deus, está dentro de cada um de nós. E o Senhor fala que você precisa usar esse Espírito para poder adorar esse Deus que é Espírito, e nós temos que adorá-lo em Espírito e em verdade. Espírito é esse que está dentro de nós. E a verdade é isso aqui. É a palavra de Deus. A única e suficiente verdade nesse mundo. Não existe, irmãos, por mais que esse mundo de trevas tenha várias verdades, a única verdade é a palavra de Deus. A única verdade é aquilo que Deus falou. A única verdade é aquilo que Deus fez por nós. Esse mundo aí hoje quer pregar um evangelho que não é o evangelho do Senhor, que cada um tem uma verdade. Cada um tem uma placa, cada um tem uma fé, tem uma coisa, tem uma outra. Não é assim. Só existe uma verdade, que é a palavra de Deus. E ele fala que nós devemos adorar dessa forma. 1 Coríntios 6,17 diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Essa é a verdade do Senhor. Todos nós nos unimos ao Senhor e nos tornamos um espírito com o Senhor. O dia que você se afasta do Senhor, o seu espírito se afasta do Senhor. Tessalonicenses fala: não apagueis o espírito. Esse espírito não sai de você, mas ele se apaga. E quando ele se apaga, tudo aquilo que está de fora ao seu redor entra para dentro. E você perde a paz, perde a presença do Senhor, porque você se afastou do Senhor. Então nós precisamos sair dessa esfera terrenal, sair de dentro de tudo que esse mundo nos oferece, noticiário, guerras, todas essas más notícias que nós temos, nos voltarmos para o Espírito e nos unirmos ao Senhor. Aí esse Deus, que é o Emanuel, que está dentro de cada um de nós, vai nos dar paciência
essa paz inunda o nosso coração e nós conseguimos enxergar realmente aquilo que está acontecendo com cada um de nós. Isso é muito importante para nós. Nós fugirmos de tantas trevas nesse mundo. Colossenses capítulo 3. Uma porção muito conhecida dos irmãos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Aqui começa falando de ressuscitar e termina com morrer, né? Parece que tem que ser o contrário. Primeiro a gente morre, para depois ressuscita. Mas não é isso que o Senhor quer, né? O Senhor quer que nós tenhamos a realidade que esse velho homem já morreu e nós fomos ressuscitados com Cristo, para que toda essa velha natureza possa ir morrendo gradativamente. Os irmãos percebem isso? Nós temos que ressuscitar para Cristo primeiro, para que esse homem que se afadiga com as notícias desse mundo, que essa alma que se abate com as coisas desse mundo, possa ir morrendo. Ou seja, a ressurreição vai crescendo e esse velho homem vai morrendo. Nós vamos ganhando a vida e vamos morrendo para esse mundo. E como é que a gente faz isso? Pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto. Ou seja, fazendo com que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se tornou o Emanuel, o Espírito que dá vida, se torne prioridade em nossas vidas. Todos nós trabalhamos, temos nossos afazeres, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, nós temos que trabalhar, cuidar do conforto da nossa família, mas nós não podemos esquecer que nunca disso, que tudo está nas mãos do Senhor. É Ele que abre as portas, é Ele que faz surgir as oportunidades, é Ele que provém para nós, é Ele que nos supre, é Ele que faz todas as coisas por nós, porque Ele está sempre conosco. Então, quando nós temos essa realidade, nós temos que ter essa realidade, irmãos, não é somente aqui na reunião, aqui nós buscamos, nós oramos, nós falamos, nós cantamos, é muito bom, é maravilhoso, nós desfrutamos desse ambiente. Mas é lá na segunda-feira brava, onde as coisas ficam difíceis, sabe? Trabalhar, acordar cedo, correr, problema, doença, contas para pagar, tudo isso. É nesse momento que nós temos que buscar as coisas lá do alto. Que nós temos a realidade de pensar nas coisas lá do alto. É lá nesses dias difíceis que nós fazemos morrer. E morrer esse homem afadigado, esse homem exausto, esse homem aflito que está dentro de nós. Para que juntamente com Cristo essa vida possa ser expressa. Irmãos, a gente fala isso aqui para os irmãos, mas nós sabemos o quanto é difícil viver dessa forma, irmãos. Não é fácil. Esse mundo aí fora é muito forte. A opressão aí é muito grande. O inimigo que luta contra nós é muito forte. Ele sabe das nossas deficiências. Ele sabe qual é o nosso tendão de Aquiles, o nosso ponto fraco. Mas, irmãos, o Senhor fala isso para nós porque Ele fala assim, eu venci o mundo. O Senhor fala, Ele venceu o mundo. E quando Ele fala que Ele venceu o mundo, nós temos que voltar atrás. Se Ele venceu e Ele está dentro de nós, eu também posso vencer. Não pelas minhas forças, mas pela força desse Deus forte, o Deus dos exércitos que está dentro de mim e pode vencer toda essa opressão. Por mais que seja difícil, irmãos, é plenamente capaz, é plenamente possível nós sairmos dessa esfera terrenal e nos transportarmos, né, como a palavra diz, nos transportarmos para o reino do Filho do seu amor. O Senhor fala, transportar é se deixar levar. Nós somos deixar levar. No versículo 4 diz assim, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. É uma promessa para o Senhor. Fala que quando ele se manifestar, ele fala assim, você, eu, cada um de nós, seremos manifestados com ele em glória. Mas antes disso, precisa se cumprir uma profecia.
algo que o Senhor determinou, né? Algo que o Senhor determinou lá em Gênesis, quando fala para a mulher, para Eva, como nós compartilhamos ontem, que o descendente dela, a semente dela, pisaria, ou seja, venceria a serpente, né? E essa profecia viaja pelo tempo, passa aqui em Maria, em Mateus, como nós compartilhamos também, que essa semente se tornou o próprio Cristo. Vai se cumprindo essa profecia, esse descendente que é o próprio Cristo. E aqui nessa porção ele inclui cada um de nós nessa profecia. Se nós olharmos Apocalipse 12, Apocalipse 12 fala do início da guerra, né? O Senhor vai estabelecer o seu reino, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é essa mulher? Aqui é a igreja, uma igreja grávida, né? Ela precisa dar à luz. Ela está falando que ela está com sofrimentos, com tormentos para dar à luz. Mostra essa opressão desse mundo para impedir que essa mulher dê à luz. E nós, enquanto mulher, enquanto essa mulher, a igreja universal, que precisa gerar esse filho varão que eu creio que somos cada um de nós, que é a parte forte da igreja, que vai vencer. Aqui diz assim, olha como a palavra diz que nós já vencemos. Achando-se grávida, grita para dar à luz, dores de parto, sofrendo para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão, aquela serpente de Eva, se tornou um dragão, cresceu, ficou grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. E fala assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus no seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado para ele um lugar, para que nele se sustém durante 1265 dias. Aqui fala que esse filho nasceu, irmãos. Esse filho já nasceu. Essa serpente que se tornou esse dragão não conseguiu impedir que esse filho nascesse. Ele não conseguiu impedir que a igreja gerasse esse filho varão. Ou seja, que essa parte forte da igreja universal se tornasse o filho varão. Aquele que junto com Cristo, que fala que quando lá em Colossenses se manifestar, vai se manifestar com Cristo, em Cristo, para lutar e estabelecer o reino do Senhor nessa terra. Os irmãos percebem que aquela profecia que está lá em Gênesis, que passa por Mateus e Maria, inclui cada um de nós também, não só a semente do descendente da Eva, mas cada um de nós. Porque nós, quando lutarmos contra esse dragão, não vamos lutar sozinhos. Nós temos o Deus conosco. Esse filho varão é a porção, é o complemento do próprio Cristo. Nós vamos lutar em Cristo e com Cristo para estabelecer o reino do Senhor nessa terra. E por isso nós precisamos nos preparar para isso. Nos preparar. Aqui fala, né, que no versículo 4, que essa serpente se pôs em frente à mulher. Esse dragão se pôs de frente à mulher. De frente à mulher. Não sei se os irmãos têm a percepção do que está acontecendo conosco na atual era que nós estamos vivendo. Tem começado a perseguição aos cristãos, está começando a perseguição contra a igreja, contra os princípios cristãos, contra tudo daquilo que se fala a Deus. Nós tínhamos muita liberdade no nosso país, irmãos. Tínhamos muita liberdade para pregar o evangelho, para nos reunirmos, para estarmos juntos. Mas hoje existem leis, existem pessoas se levantando contra a igreja, né, autoridades, estatutos, né, ideologias, muita coisa que está se pondo contra os princípios de Deus, contra a igreja. Os irmãos não têm essa percepção, nós precisamos ter essa percepção. Porque é contra cada um de nós que está acontecendo. A gente vê querendo mudar a linguagem, o jeito de nos tratar, a deteriorização da família.
Nós, enquanto marido e mulher, filhos e filhas, a deteriorização do ser humano de forma individual, né? Como se Deus tivesse errado. Hoje um homem pode ser mulher, aquilo tudo. E tudo isso nós não podemos deixar, está se tornando normal nesse mundo. Ideologias de gênero. É coisas que nós não podemos nos deixar contaminar por isso. Não podemos deixar a igreja absorver essas coisas, porque essa igreja está para dar à luz. E esse filho varão vai ser a porção forte da igreja universal, que não vai deixar se contaminar pela opressão desse mundo. O amor de muitos se esfriará, a palavra diz em Mateus. A palavra de Deus diz também que virá apostasia, aqueles que vão abandonar a fé. Toda essa palavra não é para o mundo aí fora, é para a igreja. E a gente vê que esses sinais é a opressão grande dessa serpente que se tornou dragão e está diante dessa mulher que é a igreja. Oprimindo, né? Tentando seduzir por dúvida na palavra de Deus. Por dúvida naquilo que Deus tem preparado para nós. E Deus, quando nós vimos aqui, que Ele não nos está deixando sozinho de forma alguma. Ele quer lutar as nossas batalhas por cada um de nós. Se você olhar para essa situação aí e ficar com medo, é normal, irmãos. Nós somos seres humanos. Vivemos nessa terra, a gente pode ter medo, pode ter uma certa angústia. Mas esse medo, essa certa angústia, não pode deixar contaminar o nosso coração para que nós nos afastemos do Senhor. Porque o governo das nossas vidas está sobre o ombro daquele que é o nosso Emanuel. Nosso Deus forte, nosso conselheiro maravilhoso, nosso príncipe da paz. Nós não lutamos sozinhos mais. Nós temos esse Senhor que se tornou Emanuel, o Deus conosco. E para terminar, eu quero trazer de novo essa experiência de Maria, né? Falei com os irmãos ontem na reunião, quero terminar da mesma forma. Maria foi simples quanto àquilo que Deus determinou para ela. Por mais que a situação da sociedade a condenasse, uma virgem, né, ficando grávida, sem ter relações com o homem, isso trazia dúvidas ao moral dela e todos os costumes da época. Ela poderia ser apedrejada e morta. Mas mesmo assim ela disse assim: eis aqui a tua serva, se cumpre em mim a tua palavra, Senhor. Porque ela foi simples. Ela foi simples, irmãos. Ela entendeu qual é o propósito do Senhor. E que nós não percamos realmente a simplicidade da palavra. E todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor com simplicidade, com o coração singelo e aberto, essa palavra do Senhor vai se cumprir em cada um de nós. E nós precisamos dessa simplicidade para que o Senhor cumpra essa profecia de encerrar essa era de opressão, essa era de jugo, de espada, essa era que o governo é do nosso inimigo e do inimigo do nosso Senhor, e que nós possamos viver um reino em que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas, não vai haver dor, não vai haver morte, e nós vamos estar na presença do Senhor constantemente. É o que a palavra do Senhor nos diz. Que o Senhor nos dê simplicidade, que Ele possa cumprir essa palavra em cada um de nós. Amém? Irmãos, nós temos o Emanuel, o Deus conosco. Irmãos, convidar os irmãos para a gente ficar de pé, para a gente fazer uma oração e encerrar essa comunhão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por se tornar o Emanuel, o Deus conosco, o Deus com cada um de nós. Nós vivemos hoje num mundo vil, num mundo de trevas, mas essa luz brilhou para cada um de nós. Senhor, obrigado por isso, Senhor. Nos tira dessa esfera de trevas, nos tira dessa esfera, desse mundo terreno, e nos transporte, Senhor, todos os dias, seja qual for a situação, para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por o Senhor nos escolher, nos chamar e nos tornar a igreja de Deus. Essa mulher virtuosa, que trabalha nessa terra cuidando dos seus e cuidando das pessoas que precisam de Ti. Das pessoas que estão aflitas, necessitadas e exaustas. Nos dá tal coração, Senhor, mas que o nosso coração também seja de simplicidade, Senhor, para que a Tua palavra possa cumprir em cada um de nós.
Ó, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua mesa. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã. Que o Senhor possa visitar os nossos corações, visitar, Senhor, os nossos lares. Visita, Senhor, cada família da tua igreja, cada necessidade, Senhor. Nos guarde e nos livre do mal durante essa semana, que possamos tocar na realidade da tua presença, tocar na realidade do teu reino, seja qual for a situação. Nos dê a tua paz, Senhor. Que a tua luz possa brilhar para nós e nós tenhamos discernimento na era e no tempo que nós estamos vivendo. Porque tu és o nosso Emanuel. Tu estás sempre conosco. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. O Senhor possa abençoar os irmãos.